Olá, pessoal, estamos aqui de volta com um episódio diferenciado e maravilhoso para todos vocês, para sempre lembrar que você pode, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora e se inscreva. Hoje aqui, gente, que prazer ter a Nájila Salum aqui com a gente, uma psicóloga maravilhosa que nós já tivemos o prazer de conhecer o trabalho dela, né? E assim, que prazer ter você aqui, Nájila. Muito obrigada, porque eu sei que assim, sua agenda é... Gente, não dá para achar horário com ela. Eu inclusive, indiquei alguém semana passada, só tem horário para estar aqui 2 meses. Esse é o sucesso da garota, quer dizer que ela é muito boa no que faz. Então, hoje, você fique ligadinho, porque você vai aprender muito sobre como lidar com os humanos, né? Que são pessoas complicadas, né, Nájila? Somos, né? Somos. Então, assim, primeiramente, muita gratidão por você estar aqui, por você ter tirado um tempo da sua agenda que é tão, né, ocupada, para estar trazendo para nossa comunidade brasileira um pouquinho do tanto de conhecimento que você tem, para ajudar o nosso povo, para ajudar os pais, as mães, as crianças, os adolescentes, os jovens, a como lidarem melhor com esse louco que somos nós, né? Sim, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. É um prazer. Agora vamos falar rapidinho de como começou tudo isso. Faz quanto tempo você está aqui? Eu tô aqui nos Estados Unidos desde 96. Nossa, faz muito tempo. Desde 12 anos. Então, quem verdade. fizer matemática... Eu cheguei com 12. Pois é, tinha acabado de fazer 12 anos. Fiz um mês, em questão de 2 semanas a gente veio pra cá. Legal. Então, desde 96. Então, você realmente não aparece a idade que tem, viu? Porque eu já fiz a matemática. Eu sou rápida em matemática. Pois é, que é broker, agora né? descobri. Você descobriu a minha idade, pois é. Por isso que eu falei, aqui tudo sai. Aqui não tem como escapar, né? Pois é, eu tenho 38 anos. Não parece, 38, parabéns. E a gente veio pra cá, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente veio pra cá em 96. A meta era ficar 6 meses. Mas, como a gente sabe, né? Às vezes a gente faz planos e a coisa meio que vai por outro caminho. Aí estamos aqui até hoje. Uau! Legal. E o que foi que te jogou nesse mundo de psicóloga, terapeuta? Então, eu sempre gostei dessa área. Acho que era algo assim intrínseco, que eu gostava de analisar, não analisar, né? Mas olhar pessoas, interações. Não sei se teve influência da minha mãe, que é interessante porque lá em casa, né? Minha mãe, no Brasil, ela é formada com serviço social. E o meu mestrado aqui é em serviço social, social work, né? Clinical social work, né? E meu pai é engenheiro e meu irmão é engenheiro, né? Então, não sei se teve essa influência, né? Totalmente analítico esse negócio. Pois mas eu gosto, eu sempre gostei, entendeu? Até na faculdade, quando eu entrei, eu até tentei na área de finanças, eu comecei a cursar a área de contabilidade, mas eu falei, não é pra mim, gente. Ficar o dia inteiro olhando pra números não é pra mim. Aí eu voltei porque era a minha área, não tem como. É o que eu gosto de fazer, nunca diga nunca, né? Mas eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa, entendeu? Eu vejo talvez entrando em outras áreas, porque entrei agora no lado mais empreendedora, né? Nos últimos anos. Mas primordialmente, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Eu gosto, humanas, né? Lidar com pessoas, o cérebro, entender o que acontece, a ciência da área de humanas, né? A ciência de por que a gente faz o que a gente faz. Às vezes a gente está irritado e pensa que é algum... Exemplo, né? Pensa que é algum distúrbio hormonal, quando na verdade a gente está com fome, não dormiu direito, entendeu? Então, essas pecinhas do quebra-cabeça, para mim, são muito interessantes. Que deve ser muito mais difícil do que qualquer matemática, né? Porque entender o ser humano e por que a gente faz algumas coisas que a gente faz é realmente algo que tem que ter um dom para fazer, porque eu não consigo me ver fazendo isso. Tem que ter um dom para tudo, né? Para sua área, né? Para a área de vocês, né? Sim. Tem que ter dom para isso. Então, acho que cada um com o seu dom, né? E é interessante, assim, que, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? Nossa, você vira psicóloga, você... sei lá, você era algo assim meio talvez místico, né? Mas na verdade, assim, na psicologia, como a gente estava conversando antes de entrar aqui hoje, leva a personalidade, né? Então a psicóloga, na verdade, é a personalidade dela junto com os estudos. Então, meu jeito já é mais direto ao assunto, mais assertiva, né? Então, essa é a minha personalidade. Então, por exemplo, você vai num psicólogo talvez mais tranquilo, mais calmo.
E isso leva à linha que talvez ele escolha. Talvez uma linha mais... como é que fala? Mais calma. Calma não é a palavra, mas talvez Mais assim, mais tudo que devagar. envolve, mais devagar. mais devagar. É verdade. né? Mais devagar, Então, isso leva à personalidade. Então, para responder a pergunta, o que me levou? É interesse. Eu gosto. Essa área, assim, é uma coisa que me interessa muito. Né? E eu acho por isso, eu acho que você comentou é super legal, porque muitas das pessoas começam a terapia e vai na psicóloga uma vez e fala, não gostei, eu detesto ir no psicólogo. Mas não é, talvez você não achou a psicóloga certa. Pra você. Então, às vezes, sim. você tem que tentar vários psicólogos Com diferentes certeza. até você achar o seu match. Com é que nem certeza. relacionamento, qualquer outro relacionamento, seu marido, seu Sim. namorado. Você tem que achar uma pessoa, se você vai compartilhar a sua vida ali e tá aprendendo, uma pessoa que bate, né? Sim. Pra você tá querendo estar ali toda semana. Sim. Isso Existe eventualmente acontece. Existe uma fórmula, na verdade, para isso. Na verdade, 50% da terapia é esse match, que é chamado rapport, né? 50% da terapia é quanto você se sente confortável comigo e eu também. Então, por exemplo, se eu não me sinto confortável com o cliente, a terapia sofre. Se o cliente não se sente confortável comigo, não tem terapia, porque ele não vai se abrir. Ele não vai se abrir. E tem isso, sim, tem gente, pessoas... E eu já vi na minha família isso acontecer, cara. A gente tudo lá já fez uma terapiazinha com a Nájila, né? Ela assim, e eu percebo que eu e ela bateu assim de uma maneira, por quê? Porque eu sou muito... vamos resolver o problema, né? Muito direta. E ela é assim, né? Ela é bem, então, bate, porque eu já tive outros terapeutas e eu consigo ver a diferença de como que flui o negócio. Exato. É total, é achar a pessoa que realmente clica com a sua personalidade. Exato. E fases também, existem fases. Por exemplo, eu já tive clientes que durante certas fases da vida deles, eu fui um bom encaixe. Mas Concordo. a fase mudou. A fase da pessoa Concordo. mudou. A pessoa passou e a partir dali eu já fiquei limitada. O tratamento ali ficou limitado. E a pessoa foi feliz da vida para outro psicólogo como deveria. Então, são fases. É um match de personalidade. Já entendeu? fiz isso várias vezes também. Que, tipo, simplesmente acabou. Tipo, fiz tudo que eu podia com essa pessoa. Vamos pro próximo? Sabe Sim, assim? Aí você você aprende muda coisas e você aprende novas. coisas novas Sim. com o próximo. Sim. É o que a gente chama de phase out, né? É o phase Não é out, tanto que é não gosto mais de você. Não, tenho super carinho e tal, mas acabou. Tá na hora de eu ir pra outro rumo e vira ver outra platum. perspectiva, entendeu? E é muito interessante, eu sei que a gente tem a nossa agenda aqui para conversar de crianças, mas nesse assunto. E isso leva a uma outra coisa que é importante o cliente saber. Quem manda na vida do cliente é o cliente. Então, por exemplo, para esclarecer uma coisa, né? Igual todo mundo me pergunta, por que você fala cliente, não paciente? Porque cliente, eu estou no setor particular, então é cliente. Agora, setor de hospital, aí já vira paciente. Eu gosto desse termo porque é cliente. Na verdade, assim, você está escolhendo estar aqui na terapia. Você que escolhe. Tanto é que quando você não quiser mais, você escolhe acabar também. Então, é isso, cliente. Legal. Então, quem manda é o cliente. Então, por exemplo, muitas das pessoas não sabem disso, mas você vai num médico, só porque ele está te dando aquela informação, não quer dizer que é verdade absoluta. Você tem agência própria. Você tem a habilidade de concordar, discordar, buscar uma segunda, terceira opinião. Adorei. Mesma coisa com a terapia. Né? Uma pessoa vem até, fala comigo, né? A gente faz uma sessão e talvez o que eu falei não caiu bem. A pessoa tem total autonomia, autoridade de procurar outra pessoa. Deve, entendeu? Isso é importante, porque nós conhecemos o nosso corpo. Achei lindo, já tive isso, aconteceu com amigas minhas, de ter um diagnóstico não bem recebido. Ela falou, não, eu não tenho isso. O médico achou que tinha, então vamos pro próximo. E daí ela foi pro próximo, o próximo tinha uma opinião diferente. Então, quer dizer, ela se conheceu, não vou tomar esse remédio, eu acho que eu não tenho isso, entendeu? Sim. Acho que aqui não tá batendo. Isso é super importante, porque foi a única vez que eu escutei isso, e eu pensei, cara, tá certo, a maioria das vezes a gente vai querer aceitar aquilo ali, porque o psicólogo falou, ele sabe mais do que eu, mas é importante a gente se autoconhecer pra ir procurar uma segunda opinião, se for necessário, porque, entendeu? Sim. Bem Sim. legal. E entender que quem manda na nossa vida somos nós, Uau. né? Então, isso até a linha, quando eu trabalho com adultos, é a linha que eu gosto, de empoderamento. A pessoa entender a voz dela, descobrir a voz dela. Uau. Descobrir que tem um mundo aí fora, mas 50% do que acontece
eu tô participando de 50%, às vezes 100%, né? Que é o empoderamento pessoal, que é o que eu gosto de lidar com adultos, né? É isso. E vamos falar de criança Sim. um pouquinho, porque a gente tava louca aqui falando, né? Sempre tentando ajudar os nossos filhos. E eu sei que tem muitos pais aí afora. Sim. E é difícil, né? A gente conversou sobre isso. É muito difícil conseguir psicólogos que trabalham com criança, que se sente confortável com esse tipo de trabalho, né? Então a gente queria, sei lá, jogar bastante perguntas em você. Vambora. E um bate-papo bem legal. Você vê mais dificuldade de crianças conectar com o psicólogo do que adulto? A criança, ela é muito autêntica. Ela é muito autêntica. O que eu gosto de trabalhar com crianças é que não tem aquela regra social de querer agradar ali, como a gente estava falando ali, como a gente estava falando agora, não, o que o psicólogo está falando, o que o médico está falando é lei. A criança não tem isso. Naturalmente. Sim, a criança que é educada, que foi ensinada a respeitar e tal, ela respeita. Mas a criança, ela não finge empatia, ela não finge sentimento. Então, o que acontece? É maravilhoso trabalhar, é muito interessante trabalhar com crianças, porque a criança, se ela gosta da terapia, eu já sei. Se ela não gosta, o minuto que ela tá entrando ali, até ela sentar no sofá, eu já sei, entendeu? Então, a criança não esconde. E, para mim, essa autenticidade da criança é maravilhoso. Porque não tem como, entendeu? Ou é ou não é. Ou você gosta de mim, que é terapia, ou não quer, entendeu? E a criança, dependendo de quão autônoma ela é, quão desenvolvida nessa parte ela não... Me fugiu o que eu ia falar, mas ela é mais outspoken. Ela se abre ela mais. se abre e ela fala, entendeu? Ela não quer saber quem que você é, onde você estudou, quantos cursos você tem, problema teu. Não pedir ajuda, entendeu? Exatamente. Tô forçada, meus pais que trouxeram. Por isso que uma das primeiras perguntas que eu geralmente faço quando vem uma criança depois que os pais falam, né? Eu sempre pergunto, e aí, você tá aqui por quê? Quem te arrastou aqui, entendeu? Meu pai, minha mãe. E isso é interessante porque isso quebra a criança, porque ela vê ali, realmente, todo mundo aqui na sala sabe que eu não queria estar aqui, entendeu? Então, é ótimo. O bom de trabalhar com crianças, na minha opinião, é isso. As crianças são autênticas, entendeu? Não quer fazer uma coisa, ela não faz. E se ela faz forçada, você sente ali, entendeu? Você sente que talvez ela está fazendo. E até isso me indica. Se é uma criança que tem liberdade dentro de casa. Se tem uma criança que tem o hábito de ser ouvida dentro de casa. Quão aberta ela é dentro da terapia comigo. Se ela é uma criança que tem o costume de ser escutada, que tem o costume de se expressar, ela vai falar ali comigo. Se é uma criança robotizada, que acostumada a seguir as regras, né? Não questionar nada, não ter opinião própria, essas crianças dá para sentir também. Elas cegamente cooperam, seguem com tudo, né? Vamos falar dessa parte robotizada, que eu acho que isso é muito importante. Porque tem muita polêmica. Acho que a gente está passando uma época que tem ainda muita gente que tem aquela mentalidade antiga de tem que educar, tem que bater, tem que me respeitar, que eu tô falando pra você fazer, vai fazer, não vai me perguntar o que eu tô falando, me respeita, né? É muito assim, ainda mais da nossa cultura. Sim. E daí tem a outra parte dessa mentalidade mais nova, que muita gente chama de mimimi, né? Que seria, não, eu não vou mandar você fazer e não te dar uma razão, tem que explicar, né? Então, o que você acha de tudo isso? Dessa transição que a gente está fazendo na maneira de educar nossos filhos? Vamos lá. Eu acho necessário. Vamos olhar os fatos. Eu sempre olho fatos e ciência, tá? O resto Adoro. Não leva em consideração. O que a ciência indica? O que são fatos, tá? Isso é informação pública que a gente pode encontrar em qualquer busca na internet. Busca simples na internet. O que os fatos indicam? Antigamente, não tinha tantos problemas, né? Não tinha problema, não tinha tanto bullying antigamente, que tal? Mas também não existia tanta investigação, não existia internet, não existia propagação de informação. Então, muita coisa acontecia que era camuflada, abafada. Então, uma das coisas que a ciência mostra hoje, os fatos, é que hoje em dia a informação ela é mais popular.
acessível. Então, hoje a gente tem acesso a mais informações. Hoje a gente tem como estudar, tem mais anos de estudos, mais anos de pesquisas que indicam os efeitos de crianças não receberem a atenção que elas precisam. Então, o que eu acho, né? Então, como psicóloga e pessoalmente falando, eu cresci com uma educação rígida, árabe. Eu sou neta de árabe. Então, a minha educação foi altamente rígida, altamente militarismo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive pais amorosos. Pais amorosos. Meu pai, apesar de ser árabe, um árabe que sentava, escutava. Era aquele pai que eu sabia que qualquer problema que eu tivesse, eu poderia ir até ele. Apesar das regras. Então, com ele eu não brincava. Mas se eu precisasse falar, ele escutava. Então, eu acho que é necessário. Mas uma das coisas que... Necessários regras. Tanto as regras como o amor. Eu acho que necessário essa nova atenção que está escutar. sendo dada a necessidade que as crianças têm de serem escutadas. Concordo. 100%. Mas o que acontece? A gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é atenção emocional, outra coisa é parâmetros. Ou seja, obrigação. Tá? Então, tocando já nesse assunto, que é chamado, um dos termos é a educação respeitosa. O que é educação respeitosa? É a gente respeitar a criança por quem ela é. Uma pessoa em um futuro adulto. Uma futura adulta. Com sentimentos, com um cérebro que não é desenvolvido ainda, porque o nosso cérebro ele termina de desenvolver até 25 anos de idade. A parte frontal, né? Que é o prefrontal cortex, o cortex pré-frontal, que tem a ver com decisões executivas, filtrar as nossas decisões, controlar a minha impulsividade. Isso termina de se desenvolver com 25 anos. Inclusive, um dos grandes argumentos aqui nos Estados Unidos é se uma criança de 16 anos deveria dirigir. Que elas não têm senso de consequência, né? Não tem senso de consequência e senso de tempo. Por exemplo, se eu dirijo a 100 milhas por hora, vai dar problema. O adolescente ele não tem essa noção viva e real, entendeu? Mas, voltando, né? O que é educação respeitosa? Respeitosa. É você entender que a criança... É respeitar a criança por quem ela é, entendeu? É validar os sentimentos. Eu sei que a gente vai falar de crianças, né? Mas o que acontece? Existe uma teoria da psicologia chamada... Eu não sei o termo certo em português, mas em inglês é chamado The Attachment Theory. Estilos de apego. Estilos de apego. A teoria de apego. Eu não sei se esse é o termo... É o livro? Não. É o livro. Estilos de apego, não? Eu não sei se o termo certo, a teoria certa, a tradução é essa, mas a tradução agora, né, literal, seria essa. Estilo de apego, né? Porque o que essa teoria fala? Ela fala que de 0 a 18 anos, tá? Nós estamos desenvolvendo, né? Aliás, né, André, você sabe, essa é a minha teoria preferida, The Attachment Theory. Eu fiz. É maravilhoso. Eu descobri muita coisa com isso. O que é essa teoria? Ela fala que até 18 anos de idade a gente está desenvolvendo a nossa autoestima, quem a gente é, a nossa autoimagem, tá? Personalidade até 7 anos, temperamento a gente nasce com temperamento, mas a nossa autoestima, a minha autoimagem, quem que eu sou no mundo, eu desenvolvo até 18 anos, baseado no meu relacionamento com os meus cuidadores. Quem são meus cuidadores? Pai e mãe. Ou então quem cresce com a avó. Ou então quem cresce só com mãe. Claro, E o que essa teoria fala? E essa teoria, by the way, né? É uma teoria, como eu estava falando, né, no começo, é chamada evidence-based. É uma teoria que já foi comprovada cientificamente com evidências, que ela funciona, né? Versus, por exemplo, uma psicoanálise, que não é, para os meus queridos amantes de Freud, não é uma terapia evidence-based. Não tem evidência que ela funciona. Mas voltando, essa teoria, né, The Attachment Theory, a teoria do apego, né, que a gente está procurando, é uma teoria que fala isso. Existem 3 tipos de primordiais, né, de apego. Vamos falar de autoimagem, depois eu explico melhor. Mas o estilo ideal é o seguro. E depois os outros 2 são os inseguros. Essa teoria fala o seguinte, que se a criança cresce sentindo que as suas necessidades, tanto físicas como emocionais, são atendidas,
consistentemente, ela vai se tornar uma pessoa, um adulto seguro, autoconfiante. Relacionamentos, intimidade para ele, para ela, não vai ser algo ameaçador. Agora, os outros dois estilos, se a criança não teve as necessidades dela, físicas e emocionais, atendidas, ela vai entender que intimidade é algo ruim. Isso vai afetar todos os relacionamentos da vida dela. Todos. Relacionamentos amorosos, amizades, com o chefe. Porque ela vai ter insegurança em termos de intimidade. Então, o que acontece, né? O que é educação respeitosa? Respeitosa, até 18 anos de idade. É a gente aprender a atender as necessidades das crianças. Agora, vamos lá. Antes já estou ouvindo até protesto aqui. O que é isso? Isso não quer dizer fazer todas as vontades da criança. Não é isso. É a gente aprender a validar a criança. Então, o que são as necessidades físicas? Necessidades físicas da criança. Até criança pequena. Até uma idade não verbal. Bota aí de 0 a 2 anos. Necessidade física é comer, dormir, trocar fralda, né? Por exemplo, essa teoria, Attachment Theory, ela é contrária àquela do Cry It Out, né? Que é deixar a criança chorar, se esgoelar até calar a boca, né? Exato. Essa teoria, ela explica que não. Que quanto mais a gente consistentemente demonstra para a criança que a gente está disponível, a criança vai entender que ela é alguém no mundo. Ela existe. Então, um exemplo. Então, isso assim, de novo, eu acabei de dar exemplos físicos, né? Da comida, alimentação, choro, fralda. Aí, à medida que a gente vai crescendo, as nossas necessidades se tornam mais emocionais. Então, o que é a necessidade da criancinha? A não verbal. Toda vez que ela chora, se o pai vem, se a mãe vem atender, consistentemente, abraça a criança. Opa, tem alguém no mundo aqui me protegendo. Exato. Aí ela desenvolve essa autoconfiança. Porque a criança, ela não desenvolve a autoimagem, a confiança sozinha. Não é algo que acontece. Acontece através de algo chamado... Meu Deus, me foi. Co-regulation. Corregulação. Também umas palavras tão difíceis que nem me vai, eu nem tenho. Corregulamento. O que é corregulação? É a criança aprender a se acalmar, aprender a se situar ali através de outra. A criança, ela não nasce com... A gente não nasce com isso. A gente não nasce com o botãozinho intrínseco de aprender a se acalmar. Aprender a se acalmar. Opa, não, peraí. Minha fralda tá molhada, daqui a pouco vem alguém. Não, já deu 2 horas, daqui a 3 horas chega... Não, a gente não nasce com isso. Então, a gente nasce com a necessidade de corregulamento. A pessoa vem, troca a minha fralda, toda hora que tá molhada, não preciso me esgoelar muito. Chega alguém me dando atenção, posso confiar no mundo. Posso confiar em relacionamentos. À medida que a criança vai crescendo, essas necessidades elas já viram mais emocionais e psicológicas. Então, o que é isso? É a criança entender que as necessidades dela, emocionais e psicológicas, são importantes, são válidas. Então, eu estou falando muita teoria, deixa eu ir mais para a prática. O que é isso? É a criança crescer entendendo que os sentimentos dela são importantes. Então, por exemplo, a criança teve um dia ruim na escola, teve bullying, a criança está chateada, aconteceu alguma coisa, não sei. O pai brigou, né? O brinquedo quebrou. A criança a gente, como pais, como cuidadores na vida dessa criança, validar o sentimento dela. Não é correr para consertar ali o problema, não é isso. É a gente sentar ali e validar o sentimento da criança. Poxa, filho, que pena que hoje você teve um dia muito ruim na escola. Nossa, que chato. Sinto muito. Estou aqui para te abraçar. Não quer dizer que eu vou correr lá na escola resolver o problema, se não for necessário. Mas eu estou ali validando. Então, nisso a criança entende. Caramba, meus sentimentos são importantes. Porque o que nós somos? Nós não somos o que a gente faz. O valor da Nájila não é ser psicóloga. O valor da Andréia, né? Seu valor não é o que vocês fazem, o que a gente faz. O nosso valor é intrínseco. A vida é feita de sentimentos, pensamentos. A nossa percepção do mundo está acontecendo aqui dentro. Exato. Então, se eu não aprendo a validar, a respeitar o que eu sinto, eu estou vivendo de uma maneira inautêntica. E da onde que vem essa... Inautêntica. Foi isso que eu estava falando. Porque o que eu vejo, assim, pelo menos de observação,
pelo fato de eu ter crescido aqui. É tão legal. Você chegou com 12 anos, a gente tem isso em comum. Que dá pra gente pegar muito da cultura do Brasil e daqui, porque são culturas diferentes, né? Cada país tem a sua, cada comunidade tem a sua. E às vezes eu tô no Brasil, eu vejo as coisas lá, eu vejo daqui. E tem coisas boas em todas. Então dá pra você pegar um pouquinho de bom, aí os ruins que a gente acha que não é bom pra gente. Mas eu vejo muito disso, que às vezes quando você, às vezes usa aquela coisa que é muito rígida, que não é... Não, você foi bullying hoje, você tem que ser forte, não sei o quê. Não é tão, nossa, que pena, tal... Eu vejo uma inautenticidade muito grande, que as crianças que têm muito medo de pai e tal, tudo bem, isso pode ser visto como respeito, mas ao mesmo tempo, às vezes eles têm que segurar quem eles são. Tem uma grande diferença entre medo e respeito. Exatamente. Uma grande diferença. É muita diferença entre medo e respeito, e muita gente, eu acho que meio que mistura as duas coisas. Sim, e o que acontece com uma criança que cresce ouvindo que tem que engolir o choro? Ela cresce entendendo que o sentimento dela não é importante. Ela cresce, na verdade, é muito interessante isso. A criança, ela cresce entendendo que certas partes dela são válidas, bem aceitas, e outras não. Então, o que ela faz com aquilo? Ela começa a internalizar. Nossa, meu pai não quer me ver chorando. Minha mãe não quer me ver chorando. Então, não posso demonstrar fraqueza. Não posso ser fraca. Não posso pedir ajuda. Então, o que isso transfere numa vida adulta? A pessoa se torna frustrada dentro de relacionamentos, porque ela não sabe pedir ajuda e ela não sabe reconhecer a necessidade do parceiro. Então, ela vira uma vida limitada e uma pessoa eternamente frustrada. Por quê? De novo, tudo começa dentro da gente. Porque ela não sabe honrar, lidar com sentimentos difíceis. Tudo por quê? De novo, aquela coisa simples de crescer escutando. Engole choro. Se chorar, eu vou te bater mais ainda. E bater, já que você tocou nesse assunto, é bem polêmico. Bem polêmico. Que agora a gente novamente estamos aqui nos Estados Unidos. E nós estamos passando novamente essa transição. Talvez daqui 20 anos não vai ser polêmico. Todo mundo vai falar, oh, não bato, bato. Agora, como antigamente era muito comum, ainda mais novamente na nossa cultura, bater é algo que ela sempre cita, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, quer dizer que pode, porque tá na Bíblia, entendeu? Sim, isso aí tá funciona. Tá. Então, como é que você acha disso? Eu acho o seguinte, então vamos lá, primeiramente, tá? Mas antes de a gente passar para esse assunto, deixa eu finalizar o que ela estava falando, eu quero te fazer uma pergunta. Tem essa questão de você validar o sentimento da criança. E eu acho que essa linha é uma linha muito fina. Até que ponto que é saudável eu sempre validar e até que ponto que é a hora de eu falar, olha, filha, filho, eu entendo isso tudo que você está sentindo. Eu também estaria muito frustrado no seu lugar. É algo que eu aprendi a fazer, graças a Nájila. Mas até que ponto que isso ainda é saudável? Porque você também não quer ser aquele pai que tá tudo bem, tá sempre tudo bem. E não falar pro seu filho, olha, filho, eu entendo tudo isso que você tá sentindo, mas a sua atitude tem que ser um pouco diferente aqui. Você precisa step up your game, você precisa, tipo assim, olha, você não pode ficar assim. Um exemplo simples, e agora depois... não veio, mas vamos pôr... acontece uma situação e aí a criança fica frustrada com aquela situação e aí ela simplesmente não faz mais o que tem que fazer, paralisa o esporte no meio ou paralisa o que ela estava fazendo ali porque ela ficou frustrada. Isso está errado. Não é o certo. Ela tem que lidar com aquilo, aprender como lidar com aquilo e move on e continuar com um projeto, com um sonho dele. Porque senão, se você ficar sempre ali, e aí? Como que fica? Como que é essa linha? Me dá uma... Gostei da pergunta. Eu quero que os pais ouçam isso, porque eu acho que é um momento ali de impasse para muitos pais. Porque a dúvida é, eu dou o carinho e dou o suporte ou eu ensino que ele não pode... Porque eu não quero ter um filho fraco. Eu quero que meu filho seja forte para ele poder enfrentar os problemas da vida. Porque esse é um probleminha. Na vida eles vão ter problemões para enfrentar. Sim. Até que ponto que é saudável? Como você faz para ao mesmo tempo que você passa esse amor, que você passa esse carinho, você ainda ensina que a criança tem que, lidar com essa situação de uma maneira, né? Como, Nájila? Eu acho um excelente exemplo. Então, a primeira coisa que eu indicaria uma pessoa nessa situação é perguntar: quem quer fazer o esporte, a criança ou você? Quem que você quer que faça o esporte?
a criança que quer ou você que quer pela criança. Porque o que acontece? Eu entendi 100%. Não, mas não tô Não, falando mas eu acho- do exemplo de esporte, é Sim, só sim, um sim. exemplo. Exato. Ele E não eu- queria sim. parar o esporte. E foi só um exemplo. Eu vou usar outros exemplos agora. Esse foi o exemplo do esporte, que até vai juntar com o que a gente ia falar agora. A questão é o seguinte. Por mais de... Olha, gente, eu sou mãe também, tá? Eu sou psicóloga, mas eu sou mãe, tá? Então, vamos lá. Eu tô falando aqui a teoria, tá? A teoria. Claro. Porque ali na hora da prática, a gente pagou o quê? O season todo, né? Sei lá, $1.000 pela season toda. Aí a criança, no segundo dia, fala, não quero fazer. Ai, que lindo. Que lindo. O que a Nájila falou? Cadê a Nájila? Chama ela ali. Tem Vem uma, lidar tem isso uma aqui. sessão de terapia comigo mesma, Vem né? lidar, Deixa eu ir no é. cantinho. Não, mas eu digo assim, os Sai pais. daqui, Nájila. Mãe, vem, Nájila. É isso que eu ia falar, daí a psicóloga lidar Exato. com esse problema que a mãe tá fora. Não, eu sei, eu digo até os clientes também. Tipo assim, cadê a Nájila na hora que eu preciso dela? Entendeu? Mas o que acontece? Vamos falar na teoria, tá? Porque a minha regra é 80-20. Se a gente tá acertando 80% das vezes, 20%... Na verdade... It's ok, né? Olha que interessante. Na verdade mesmo, a teoria é o seguinte. Se a gente está acertando 30% do tempo, a gente já está ajudando a criança a desenvolver um secure attachment, né? Um apego seguro. Graças a Deus por isso. Se fosse 30-30, a gente repetia. A minha regra já é 80. Na minha regra é o seguinte, se a gente tá 80% dos momentos... Tá vendo? Ela é tough. Se a gente tá tentando 80%, se a gente tá acertando 80%, 20%, né? A maioria das vezes. Se a gente tá conseguindo acertar a maioria das vezes, tranquilo. Mas para responder a sua pergunta, o que acontece? Isso é uma coisa que... É uma ótima pergunta. A questão é o seguinte. Tudo começa com o adulto. Querendo ou não. Infelizmente, tem uma notícia ruim. É isso. Tudo começa com a gente adulto. A gente tem que entender o que é expectativas versus obrigações. Tá? Obrigações, né? Rules, regras, nunca podem ser demasiadas, nunca podem ser demais. Eu não posso ter 50 regras para criança. Eu não posso implementar 300 coisas com o mesmo peso, com o mesmo nível, grau de consequências. Eu não posso, por exemplo, esperar que a criança me respeite no mesmo nível que eu espero que a criança vá em todos os... Usar de novo um exemplo bobo do esporte. Né? Não está na mesma categoria. Entendeu? A criança me respeitar os outros, fazer o dever de casa, sei lá, outra regra. Não sei, respeitar o irmão, não responder. Isso é uma regra, na minha opinião. Sim. Versus fazer todos os esportes da vida. Isso não é uma regra. Então, nós, como pais, tudo começa com a gente. Segundo essa teoria de attachment theory, né, que na minha opinião, é a melhor teoria da psicologia. Contra crianças. Essa teoria, ela fala, tudo começa com a gente. Eu preciso entender o que é regra e o que é expectativa. É expectativa minha que a criança... de novo, o exemplo do esporte, né? Por falta de exemplos. É expectativa minha ou é uma regra? Porque toda regra tem que ter consequência. Expectativas, não. Então, vamos usar esse seu exemplo para a gente ficar organizado, né? A criança, né? Mamãe, eu não quero mais, que não sei o quê. E a gente quer que a criança tente, né? Se para mim aquilo ali é uma expectativa... aquilo ali é uma expectativa. Eu queria que ela fizesse. Mas tá ok. Mas eu não posso forçar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter parâmetros. Por isso que os dois vão juntos. Uma coisa é o acolhimento, outra coisa são parâmetros. Então, por exemplo, a criança, ela tentou o esporte. Exemplo do esporte de novo. Ela tentou o esporte, tentou na segunda vez e não quis mais. Aí, semana que vem, quer tentar de novo. Não, meu filho, você lembra a última vez que a gente tentou? Pois não deu certo. Eu prefiro fazer o seguinte. Vamos esperar um tempinho. Quando você realmente decidir, a próxima vez que você decidir, a gente tenta de novo. Mas, filho, a minha expectativa, o que eu vou querer, na verdade, a regra que eu vou pôr para você, é uma vez que a gente comece, essa segunda vez a gente vai fazer até o final. É uma coisa que você quer? Claro que depende da idade. Adorei. Uma conversa dessa eu posso ter com uma criança mais velha. Uma criança pequena, óbvio, eu não posso, né? Uma criança mais velha, você diria o quê? 5, 6 anos já entende isso? Bota uns 6 anos. 5, anos. 6 anos. Dependendo da criança, entendeu? Dependendo da criança. Da maturidade da criança.
Eu já posso incorporar, recrutar a criança, a participação da criança na vidinha dela, entendeu? Filho, você lembra da última vez que a gente fez tal coisa? Você lembra da sua reação? Não, mamãe, não lembro. Então, filha, a gente tentou e tal. E você lembra que eu falei que a próxima vez a gente não iria fazer? Ah, lembro. Pois é, dessa vez não dá. Então, eu vou dar um outro exemplo agora de acolhimento e parâmetros. Vamos dizer que não tem nada a ver com esporte. Alguma coisa que aconteceu na escola e realmente a criança tem razão, mas você não quer que ela fique se sentindo uma coitadinha. Sim. Você quer que ela... de novo, a questão da bullying. personalidade da criança Sim. também. Porque se ela é super sensível, não é que ela é coitadinha, é que ela tem uma personalidade que Sim, mas se como magoa que você mais ajuda fácil. o seu filho a se proteger? Então, o que acontece? Então, de novo, eu não vou dar as respostas que... Vocês não vão ficar muito felizes com as minhas respostas, mas o que acontece? A autoestima, né, a resiliência, a autoestima... Não vou nem falar resiliência. A autoestima, ela vem da criança aprender a se confiar em si própria. Uhum. A autoestima vem daí. Ela não vem da criança ser forçada. De novo, na teoria, tá? Porque na prática eu sei que é muito difícil. A gente tá lidando ali com 300 coisas, né? Mas na teoria, a autoconfiança vem da criança se sentir validada, da criança aprender a se confiar em si. E como que a criança aprende a confiar em si? Através da corregulação. Caramba, De nós. O que ela tá dos falando pais. se fosse, em palavras mais simples, o que ela tá falando se seu filho chegar em casa e já tiver um problema, é algo que ele não aprendeu dentro de casa. Vai vir de você isso. Então, em vez de... Sim, ele vai vir de casa, porque ela vai ter o autoestima para lidar com aquilo automaticamente. Então, se ela está sentindo magoada tal, nós temos que trabalhar na autoestima e não proibir. Eu falar, não, da próxima vez você tem que ser forte, entendeu? A gente tem que achar um jeito de trabalhar no autoestima. Eu não vou dizer correto? que o problema vem lá de fora, não é isso. De fora, não. Eu digo, vem da gente ter que trabalhar. Porque você falou que eles... Eu posso estar errada, mas você falou que eles aprendem de existir com a gente, correto? Corregular a palavra. Então, o autoestima vem disso. Se eles tiverem um autoestima bom, eles vão conseguir lidar com esses problemas de fora. Porque uma das grandes preocupações... Então, sim, uma das grandes preocupações que a gente tem é o seguinte, caramba, eu tô criando uma criança fraca. Exatamente. Caramba, como é que eu vou fazer no futuro quando eu não estiver aqui? Mas vamos analisar. Vamos analisar bem. Vamos, de novo, falar só de ciência, tá? Da onde vem esse sentimento? Da onde que vem esse pensamento? Não quero que a minha criança sofra na vida como eu sofri. A vida vai ter dificuldades. Vem da gente. A vida vai ter dificuldades. Como é que essa criança vai lidar lá se eu não ensinar ela agora? Vem de nós. Da onde está vindo essa ansiedade? Da gente ou da criança? Então, começa com a gente. Começa com a gente. Muito dos problemas que a gente passa, que são os traumas hierárquicos que a gente fala, que a gente passa de geração em geração, geralmente são as nossas ansiedades mal resolvidas que a gente passa para a criança. Porque a verdade, sim, a criança vai ter muito problema na vida. Muito. Vai ter muita dificuldade na vida. Mas o que vai determinar se essa criança lá na frente vai ser bem-sucedida é o quanto que essa criança sabe confiar em si própria. Exato. Não foi a ansiedade que eu passei agora para ela. Sim, a ansiedade talvez ajude. Não é dizer que as crianças que foram prensadas na infância, que não se dão bem na vida. Sim, se dão. São high achievers. Exatamente. Mas são os meus melhores clientes, que vêm 2, 3 vezes por semana, morrendo de ansiedade. Pessoas altamente ansiosas. Exato. Pessoas com depressão crônica, que não entendem de onde vem isso. Por quê? Porque tem ali porque não sabe lidar com sentimentos difíceis. E o que acontece? A gente não tem controle sobre o que acontece no nosso corpo. Não tem. Não tem. Eu não posso wish away. Eu não posso desejar que um sentimento não aconteça. Não é uma mágica. Eu posso shut down, né? Eu posso fechar essa parte do meu cérebro. Eu posso... fingir, na verdade... certo? Eu posso criar um relacionamento negativo com os meus sentimentos difíceis, mas eu não tô lidando com eles. Eu tô enfiando eles lá dentro. E o que acontece? Outra teoria da psicologia. Bloqueio. O que acontece? Outra teoria, né? Esqueci o nome dela.
Letícia, desculpa. Letícia, não sei se, né, a gente falando de psicólogos, de abordagens. Essa já seria uma abordagem ericksoniana, que fala de fases da vida. Cada fase, existem 7 fases na vida. Cada fase bem resolvida leva ao sucesso da próxima. E cada fase mal resolvida leva ao acúmulo de falhas para a próxima. Qual que é a última fase da vida? É generativity versus stagnation, que é generatividade versus estagnação. O que é isso? É eu entender que o acúmulo das experiências da minha vida foram bem vividas, foram proveitosas, eu me sinto confiante, bem com as decisões da minha vida. A pessoa que não lidou com isso a vida inteira, ela tem depressão. Por que a gente vê tantas pessoas de terceira idade com depressão? Depressão Exato. Crônica. Muitas pessoas de terceira idade. Muitas pessoas. Por que o Medicare, né, é tão grande nesse país? Que é o seguro de terceira idade. Porque depressão é algo muito real na vida. Então, de novo, com aquele tema, né? Ah, no meu tempo era tudo, não tinha nada disso, era mimimi. A gente está vendo hoje os boomers. Exato. Boomers. Eu acredito 100%. Tem um nível muito alto de suicídio na idade dos boomers. Hoje em dia, seus 70 e poucos anos para cima. Por quê? Porque não lidaram com os problemas. Por exemplo, aquelas pessoas que todo mundo... Meu avô. Aquelas pessoas que trabalham até o resto do último dia da vida. Para de trabalhar, morrem. O que geralmente é isso? A pessoa não se encontrou em outros aspectos da vida. Só trabalhou. Trabalho, produzir. Pessoas que trabalham muito, produzem muito, já entrando, nem tanto em crianças, mas pessoas que operam muito à base de produção, são de resultados. Produzir. Perfeccionismo. Produzir. O que é isso? São geralmente pessoas que desenvolveram autoestima ao redor de performance. 100%. São pessoas que desenvolveram autoestima à base de conquistas. E eu vou te falar uma coisa. Rapidinho, deixa eu te dar um exemplo. Quero ouvir, dá um pause. Mas olha, o que é isso? É aquela criança, não quero nota menor do que A. Engole choro. Vamos pro esporte amanhã. Vamos amanhã porque eu já paguei. Não, você vai fazer isso aqui sim. Vai fazer. O que é isso? Meu valor vem à base do que eu posso oferecer. Então, a gente cresce aí, a criança ela vai crescendo, desligando certas partes da sua pessoa e ela vai hiperdesenvolvendo certas outras áreas da sua personalidade, da sua pessoa. Então, a gente tem aí suas high achievers, pessoas muito bem sucedidas em certas áreas. Mas você vai ver na área emocional uma bagunça. Exato. Uma bagunça, um caos. Não sabe ficar uma noite sozinho em casa porque não consegue ficar com a sua própria pessoa. Exato. Né? Então, você fechou ali com chave de ouro, que era realmente isso que eu ia falar. Eu ia falar que o maior presente que você me deu no pouco tempo que a gente trabalhou junto foi começar uma jornada de entender, de aceitar, de ser mais understanding, de entender melhor as necessidades da minha filha. Porque eu falo, meu filho e minha filha, eles são muito diferentes. E pelo fato da minha filha, você conhece, ser muito forte, ela me challenge, ela te me desafiou a aprender muita coisa que eu precisava aprender. Que eu precisava. Eu achava que eu sabia muito. Emocionalmente. Por quê? Porque eu sou super bem sucedida. E o que você me ensinou no começo foi realmente parar e olhar, perguntar por que está acontecendo isso. Um exemplo, vamos supor, a dança dela. Ela é louca com dança, ela tá dançando 18 horas por semana. Se fosse antes ela falasse, mãe, não quero ir na dança hoje, eu ia falar, filha, você se comprometeu de ir, tem que ir. Hoje eu vou falar assim, Kali, por que você não quer ir? Eu tô cansada. Realmente, você dançou 18 horas semana passada. Tira a noite off para descansar, que nosso corpo precisa, filha. Cara, eu tô reconhecendo que... Você tá entendendo? Essa high performance, né? Performance alta que eu tinha pra mim, tava afetando o jeito que eu escutava minha filha. Por ela ser muito forte, ela sabia disso e retrucava de volta. Então, ela tá me ensinando, eu tô fazendo um curso agora e tô amando a aprender isso, a entender ela, a aceitar. Isso tudo é muito legal, porque mudou o meu jeito de ser. E hoje eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, como que eu tratava a minha filha? Sim. E isso tudo começou com você. Que foi bom. Aquele clique, Que sabe? bom. Eu falei, cara, como?
Porque pra mim era tudo, não, você tem que fazer, né? Tem Eu que vou te fazer. ensinar a ser Não bem. tem escolha. Porque isso Não tem. veio das minhas bagagens. Das minhas bagagens. Suas crenças. Exatamente. Sim. Então, por isso que hoje eu sou super apaixonada com esse tópico, porque eu tô aprendendo muito e tô vendo que tudo que eu tô fazendo hoje tá funcionando muito melhor. Hoje eu olho pra ela e é um carinho diferente, é um amor diferente, é um respeito diferente. Tudo tá mudando por causa disso, entendeu? Agora, meu filho funcionou 100%. Ele é um super high achiever. Ele tá lá, já comprou 2 casas com 18 anos. Por quê? Porque ele tomava aquela educação que eu dava e pra ele funcionava, porque ele não é forte de bater de frente comigo que nem minha filha. Você tá entendendo? Então nunca me tirou do meu comfort zone, da minha área de conforto. Você Era não uma mãe sabia. excelente. Você nem eu sabia não o que estava acontecendo ali. Claro que não, fazia por amor, tava achando que tava fazendo a coisa certa, né? Até a Kylie ter a personalidade, assim, crescer o suficiente pra falar, não gosto disso, entendeu? E bater de frente. Aí que eu fui me tocar e, graças a Deus, pelo menos consegui, né, ter profissionais que nem você para abrir meus olhos, para me começar a mudar. E hoje eu vejo a diferença de como eu trato com os meus funcionários, como eu trato as minhas amigas, como eu trato o meu parceiro. Isso vai em tudo, não é só com a minha filha. E é muito Sim. especial isso. Sim, mas eu sei que tem a sua pergunta ainda, que é uma pergunta que todo mundo tem. Como que a gente, mesmo assim, a gente Define. define linha e sim, essa linha aqui. Mas olha que interessante, porque assim, gente, lidar com criança é uma coisa, lidar com adultos é outra, tá? Por exemplo, funcionário, né? Se funcionário chegar um dia, ai, nossa, eu tô tão triste, não vou fazer meu trabalho hoje. Opa, como é que é? Então, assim, criança é uma coisa, Claro, adultos adulto é é outra. outra, tá? Porque a partir de 18 anos, nós sabemos que vem responsabilidade. Claro. Eles mudam. Mas o ideal mesmo é 25 anos. Mas, enfim, a sociedade não desenvolveu dessa maneira. Mas como é que a gente faz justamente isso? Então, num caso desse, né, se eu puder usar esse exemplo. Claro. Então, por exemplo, ela tem um schedule aí rigoroso de 18 horas por semana de dança, né? Aí um dia decide não ir. Então, o que a nossa cabeça, onde é que a nossa mente vai automaticamente? Não, ela não vai. Hoje ela tá perdendo interesse, o que essa menina vai querer da vida, que não sei o quê, paguei tão caro, amanhã ela não vai querer ir mais, se eu não deixar ela ir hoje, aí ela vai perder o interesse, não vai querer ir amanhã, não. Então, o que acontece? Eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de forçar ela, não quero saber, não quero ouvir, você vai hoje, problema teu. Ou eu tenho a opção de sentar, escutar e acolher ela, tentar entender o que está acontecendo. A primeira opção, o que vai causar? Talvez a gente consiga arrastar ela lá. Por um tempo só. Por um tempo. Exato. Por um tempo e outra. O que a gente está ensinando ali para a criança? Eu não me importo com seus sentimentos. Você tem que perform. Ou não escute o seu corpo, se você tá exausta. Que não é burnout. escute o seu corpo. Burnout. Não escute o seu corpo, não confie em você. O que me importa é... A gente pode até pegar mais pesado. O que importa é o que você pode fazer por mim. É o resultado. E o seu valor é o que você faz, não Exato. quem você é. Algo sério. É muito Não sério. sabia. Isso, Triste, né? isso traduz num relacionamento futuro. O que acontece no futuro? Quando a gente cresce com essa mentalidade. E assim, se acontece, não quero que todo mundo morra de culpa. Não é que se acontecer um dia, acabou, se fizemos estrago. Não. Claro. Aí é o padrão. Mas o que acontece quando a gente cresce com isso? A gente aprende a não falar não. Quais são os problemas na sociedade, na parte civil, criminal, de pessoas que não sabem falar não, mulheres que não sabem falar não? O que a gente vê dia a dia? O maior problema da humanidade é não saber falar não. Maior problema da humanidade é não saber falar não e não respeitar não. Dos dois lados. Então, esse é um caminho. Agora, vamos lá pelo outro caminho. Filha, tá bom, vamos lá. Você tá cansada hoje? Eu entendo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um dia de descanso. Não tem problema, vou fazer um chazinho pra você. Né? Mamãe fica aqui com você, não se preocupa. Aí, no dia seguinte, a gente senta e conversa. Como é que você tá se sentindo hoje? Você tá melhor? Tá. O que você está pensando hoje? Você quer ir, né? Como é que está a sua cabeça hoje quanto à dança? Ai, mamãe, eu não sei. Não sei. É uma coisa que eu gosto tanto, mas ontem foi um dia tão cansativo. Entendi, filha. Daí a gente entende de onde a criança veio. Se ela demonstra aí interesse, a nossa ansiedade ela já cai. É a gente aprender a escutar a criança. É a gente entender que
existe a possibilidade da criança ter falado não hoje, mas ela não perdeu o interesse. Não. Amanhã ela quer fazer. Que foi o caso. Que foi o caso. No outro Porque dia ela voltou sozinha. Porque ela voltou sozinha. No outro dia tava super, descansou, dormiu cedo, E ela acordou voltou bem, sozinha. dançou. Olha que interessante. Ela perdeu o interesse por não ter ido? Não, tá dançando 18 horas por semana ainda. Mas de Exato. 3 em 3 semanas você vê que, claro, ela sai de casa às 7h30 da manhã e cansa. volta 8 horas da Tadinha, noite. tá cansada. Que ela cansa e você vê que ela precisa de um dia. Passou Sim. o final de semana, às vezes é geralmente na segunda ou terça, ou às vezes quarta. Ela irrita o burnout e chega no burnout e daí ela, mãe, hoje eu posso ir pra casa e ficar, sabe, Relax, descansar. né? Relaxar e tal. Pois é. Agora vamos dizer que no dia seguinte a criança descansou hoje, amanhã não quer ir, depois de amanhã não quer ir, e chora falando que não quer ir. Não, mãe, eu não quero mais, não tenho interesse. O que isso indica? Que ela não quer Ela fazer. não quer mais fazer. Quem vai morrer? Ninguém. Ninguém. Então, de novo, eu tô falando aqui na teoria, a gente tá muito confortável aqui na mesinha falando sobre isso. Claro. Mas a ciência é essa. De novo, tudo começa com o que é expectativa versus regras. Se eu impus a regra de que ela tem que ir no balé todo dia, tem que fazer tal coisa todo dia, essa é a regra. Agora, Mas é um perigo isso, né? Super perigo. Esse é um perigo. Super Você perigo. querer que seu filho faça uma coisa que ele não quer fazer. claro. Super perigo. Mas Mas muita- a gente muita tem que gente- descobrir o que traz paixão no coração Mas dos não é nossos só filhos. atividade, às vezes é Não, outras sim, coisas às vezes pode emocionais que a Às vezes gente, pode ser uma tipo, aula de canto, às vezes pode ser mas não um- é só atividades, né? exatamente, Pode ser eu tô algo, a falando. maneira que eles conversam, que a gente acha Sim. que é desrespeitoso e às vezes é o jeito que eles querem se expressar. Pode ser, sei lá, não sei. Tem muitos exemplos que a gente faz nossos filhos se tornar o que a gente acha que é o normal, entendeu? Sim, e o que acontece? É o nosso medo. Às vezes é o nosso medo. Então, assim, de uma maneira mais prática, o que poderia ser uma regra? Filha, a regra é que a gente tem que fazer um esporte. Exato. Um esporte. Quem escolhe é você. Pelo Mas a menos regra, pra ter uma a regra saúde, aqui de né? casa é um esporte, tá? Então, por exemplo, mamãe, eu não quero fazer balé. Ok, tudo bem. Qual outro esporte você quer escolher? Ah, não sei. Então tá bom, então vamos olhar na internet. O que você quer fazer? Vamos no futebol do seu irmão. Vamos no, Exato, sei lá, no adorei. soccer de fulano de tal. Mas a regra você sabe que é fazer um esporte. Tá bom, mamãe, mas eu posso descansar hoje? Pode, filha. Pode. Hoje você descansa, amanhã a gente vê melhor. Então a gente tudo começa com o adulto. Tudo começa com o adulto. Tudo começa com o adulto. Tudo começa com a gente entender essa diferença de regra para expectativas. A gente entender, e essa parte, né, eu sou suspeita a falar, que todo mundo deve fazer terapia para se entender. Com certeza. Para entender até onde que é a educação e até onde é a ansiedade da minha parte. Agora quebrou a regra. Apanhar ajuda? É uma forma de educar? O que você faz quando você quebra a regra? A criança quebra a regra. Porque isso é importante também. Porque Super tem uma importante. diferença ali. Super importante. Quando quebrou qual que é a outra palavra que você usou? Expectativas, a gente Ok. vai entender. Quebrou E quando regra. quebrou a regra? Então, no mundo lindo e perfeito, ideal, a gente já se organizou ali com as regras e a gente sabe quais são as consequências. Quebrou regra, militarismo. Militarismo. Quebrou regra é o castigo que eu falei que vai ter. Castigo. Depende. A consequência, perdão. A consequência. A consequência, que você perdão. estipulou. Tá. Se a minha regra foi, sei lá, não sei, respeitar. Pode ser uma criança Opinioneira, que tem muita opinioneira, né? opinião. Uma criança com muito forte. Muita opinião. Muito com muita forte. opinião. Eu dou abertura pra conversar comigo. Mas a regra é não me desrespeitar. O que seria desrespeitar? Me insultar, Insultar, Gritar, falar palavrão, xingar. gritar. gritar. Não parar quando eu pedir pra parar, tá? Mas óbvio, eu não vou usar isso liberalmente. Eu vou pedir pra parar quando a criança não tá aprendendo, não tá lendo o ambiente, né? Claro. Então vamos dizer que eu pus a regra de tirar o celular, né? Tem que tirar. Tirou o celular. Mas e Na a hora. questão de apanhar? Isso é Então, uma questão pessoal. apanhar. Thalita. É pessoal? não, eu vou falar minha opinião Como quanto a isso. psicóloga, eu gostaria de saber. Vamos lá. Eu sou contra apanhar? Não sou de bater? Não sou contra. Não sou contra. Porque eu acho que no final das contas a gente tem que é nossa obrigação ensinar parâmetros, tá? Tem que ensinar. Da Tem que maneira ensinar. certa. Da maneira certa. Porque sim, quanto a parâmetros, sim, se eu não ensino, a vida vai ensinar. Então entenda que são duas coisas separadas. Uma coisa é o acolhimento emocional, que é nossa obrigação, não do mundo.
Outra coisa é consequências. Também nossa obrigação. Claro. E se eu não ensinar, o mundo vai ensinar. E tem uma grande diferença entre apanhar e como que foi a outra palavra que a gente Abusar, ser espancar, abusado, ser abusado. né? É. A gente não tá falando de espancar aqui, de você Não, dar tapa na claro, cara, de claro, você claro que dar não. murro, entendeu? Bater. Mas é interessante Isso é muito, ter mas é muito o- importante sim, saber a é, diferença disso, porque opinião de uma quando você psicóloga, fala muito importante. apanhar, É, né? Você tem que estar bem claro na cabeça, porque aquele dia você estava meio confusa sobre isso. Uma coisa é apanhar, outra coisa é exato. espancar. Sim. Apanhar, A gente você estava dá uns tapas conversando na da bunda, diferença você de dá... abusar e apanhar. Tem gente que sim. apanha e se sente abusado. Exatamente. Então a gente estava com essa dúvida. sim. Ela estava falando o ponto de vista dela e o meu, então foi uma conversa muito legal. Porque tem 2 pontos de vista totalmente diferentes. Entendeu? mas vamos lá, gente. Eu adoraria dar respostas práticas pra vocês, Adoro. mas aqui não. Mas o que acontece? Eu não sou contra bater, tá? Mas vamos lá. Antes de bater, existem 300 técnicas que a gente pode usar. 300. Que legal. Que, se a gente usa essas 300, eu garanto que não vai chegar ao ponto de bater. Então, eu sou contra bater? Não sou contra. Mas existem 300 outras coisas que a gente pode fazer antes de chegar nesse ponto? Existem. Que legal. Porque o que acontece com bater? O que acontece com bater? Vamos dizer que a gente está aqui conversando. Você joga uma uva aqui em cima de mim. Eu posso ir te bater? Posso, mas você vai me bater de volta. Então, o que acontece? Eu realmente acredito em tratar criança. Eu acredito em... existem... ciência. Crianças são futuros adultos. Então, por que eu não vou bater em você, mas eu vou bater numa criança indefesa? Então, de novo, a gente pode bater, tá? Mas existem tantas coisas que a gente pode fazer para evitar que uma educação respeitosa... Então, assim, né, para quem segue a educação respeitosa vai me bater agora, porque, não, a educação respeitosa, ela não acredita em bater. Justamente por esse motivo. Mas, de novo, eu entendo que na prática É diferente. é diferente. Claro. Tem horas que a gente tem que tomar ação. Não tem como, tá? Mas isso é exceção. Então, Não pode ser uma coisa diária. não pode. Não. E algumas coisas que eu vou desafiar, né, as pessoas a pensarem. Vamos lá. Para perguntar se bater é o método certo, né, na sua casa. Antes de bater, quantas técnicas você usou? Você bateu porque você estava calmo? Ou nervosa, nervoso? Isso aí é Você bateu porque você estava frustrado e bater aliviou a sua frustração? A sua frustração era uma frustração que a criança causou ou fatores que não tinham nada a ver com a criança? Não cozinhei ainda, marido enchendo o saco. Sei lá, a luz acabou, não Que fiz legal. compras. Eu implementei, eu tenho um sistema previsível para a criança, onde ela entende o que são regras e o que são consequências, o que vai ser as consequências. Então, vamos lá. Se você se pergunta tudo isso e ainda chega à conclusão, e fez tudo isso e não deu certo, Exato. tudo bem, bata. Mas eu acho que você não fez essas coisas. Entendeu? Porque o que acontece? Se a gente tem um ambiente previsível, a criança sabe. Mas o que é um ambiente previsível? Não é a criança entender que ela me desrespeitar, eu vou perder o celular. Não é isso. Não é a criança entender isso. É todas as vezes que a criança desrespeitou, eu tirei o celular. O líder da casa são os adultos, não a criança. Quem manda, o cérebro desenvolvido dentro de casa é o meu. Não de uma criança de 5, 13, 18 anos. É isso não mesmo. é. Não é. Então, de novo, eu acredito em bater? Tá, eu tô dando uma resposta filosófica, né? Aquelas respostas que não tem resposta. Não, eu amei. A sua Mas- resposta, eu acho que foi uma resposta perfeita. Mas o que Assim, acontece? pra nós, né? Pra nós que somos pais, pra parar e pensar. Sim. Sabe Make assim? sure que você tá- Sim. Nós podemos fazer o que a gente quiser na realidade, né? Sim. Mas essa é a melhor coisa que você faria? Não. E uma questão Entendeu? também Tipo assim, é bater com fica raiva. do nosso critério. Na né? hora da raiva, Nájila, na fica hora do da nosso raiva, tá critério, totalmente mas eu errado. amei. E o que Isso é muito interessante. Sim, e assim, vamos lá. É complicado, porque assim, de novo, a criança, ela tá olhando pra gente pela a maturidade emocional. Ela precisa da gente. Porque uma daquelas necessidades que eu falei, né? A necessidade física e emocional. A criança precisa
sentir confiança, tá? Então, o que acontece, não vou dizer todas as vezes, mas o que acontece frequentemente quando a criança está desobedecendo, está fazendo coisa para chamar atenção? Nossa, essa criança parece que tá querendo apanhar. Não é que a criança está querendo apanhar, a criança está querendo atenção. Tem alguma coisa aí no ambiente que está acontecendo que a criança não está sentindo Que tem atenção. a atenção necessária. Então, ela está fazendo o que ela tem que fazer para chamar atenção. É aquele funcionário que está fazendo, se desdobrando ali para mostrar trabalho. Então, o que acontece? Tudo começa com a gente, né? Com os pais. Então, deixando claro, existe a diferença entre acolhimento emocional e regras. Então, deixa eu dar um exemplo prático, né? Então, vamos dizer que a criança... Vamos falar de um adolescente agora, tá? Porque é muito fácil com criança pequena. Criança é fácil. Agora, adolescente. Adolescente é mais difícil. Vamos lá. A regra vamos dizer que a criança, sei lá, tem uma festa na sexta-feira. Vai sair com os amiguinhos, né? Os amiguinhos não, os amigos. E tá tudo marcado ali. Sexta-feira tem a festa, que tá a semana toda falando da festa. Só que ontem me desrespeitou. Hoje, né? Hoje me desrespeitou. Hoje eu descobri que levou vermelho o semestre Não todo levou na a escola. homework, não fez a lição de casa. Não está vamos pôr aí. cumprindo com as obrigações. Básicas. Sei lá, não fez o que tinha que ser feito dentro daquelas regras que eu estipulei ali. Então, filho, olha só, eu sei que você quer muito ir nessa festa amanhã, tá? Eu sei que você está muito empolgado, é uma coisa que você está falando há muito tempo. Mas, infelizmente, você não vai. Por que você não vai? Porque você não cumpriu com a sua parte. A regra era tirar nota boa, né? E eu descobri que você não fez seu dever de casa, não fez sua parte. Então, devido à sua escolha, infelizmente, você não vai amanhã. Porque isso, porque aquilo. Eu sei, filho, que pena. Eu também queria muito que você fosse amanhã. Muito. Claro, assim, dependendo do adolescente, a gente vai ver como é que a gente vai falar. Mas isso é um acolhimento emocional com parâmetros. Então, essa mentalidade antiga. Não, porque no meu tempo não tem mimimi, não tem conversa. Tudo isso é mimimi. E pronto, né? Não e pronto. Não explicava o porquê. É porque não aprendeu, e eu entendo, cultural, a de geração, as nossas culturas, a nossa cultura, a nossa geração anterior, tudo isso é muito novo. Exato. A geração anterior não entendia isso, não existiam estudos para explicar a diferença entre acolhimento emocional e parâmetros. Sim, eu posso ser uma general dentro de casa, preto e branco. Fez, ganhou. Não fez, consequência hoje, 0. Enquanto eu ainda acolho meu filho. Tem como as duas coisas... Esse é o mundo perfeito, né? Esse é o mundo perfeito. A regra é, de novo... É muito bom isso. De novo, a regra, aliás, é 30%. Se 30% do tempo eu estou acolhendo meu filho de uma maneira consistente, ele vai desenvolver ali uma autoconfiança, entendeu? O problema é quando a gente não é consistente. De novo, sem querer culpar os pais, mas a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa, a culpa é nossa. Mas a culpa é nossa porque nós somos também vítimas. Nós somos vítimas e os nossos pais também foram. Então, cada um dá o melhor. Cada um dá o melhor. Mas o que acontece quando a gente começa a incorporar esse acolhimento? É incrível isso, né? Até entrando assim num lado espiritual. A gente está aí quebrando gerações, barreiras hierárquicas de anos, de décadas e décadas e décadas. A gente está aí curando um ciclo vicioso, talvez, da nossa bisavó. Exato. Bisavó. Então, a gente está aí curando ciclos de codependência, crueldade, a criança crescer acreditando que o valor dela é baseado no que ela pode oferecer para o mundo versus quem ela é. Né? E isso transfere para tudo. Por exemplo, num relacionamento, num casamento. O casamento ele dá certo quando a gente se sente validado. Quando existe validação emocional. Não porque eu cheguei em casa, cozinhei, limpei a casa, tô linda, maravilhosa, com a roupa perfeita pro marido. Isso ajuda, claro. Mas o meu valor dentro de casamento não é o que eu faço. Não é o que o marido faz para mim. Não é, não, ele é o provedor da casa. Parou de trabalhar, não serve mais. Não é assim. Casamentos, relacionamentos amorosos, qualquer relacionamento, o que precisa, o ingrediente principal é a gente se sentir validado, escutado. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, sei lá, eu sempre uso esse exemplo, né? Tô com fome, não comi nada.
Olha a diferença. Vocês, né, falarem, nossa, Nájila, que pena, caramba, toma essa frutinha aqui. Nossa, que pena que você não comeu nada hoje e tal. Come aqui, é horrível ficar com fome. Aqui, Outra coisa e eu conheço, problema teu, ser responsável, vai ficar com fome agora. Vamos conversar, não quero nem saber. Olha a diferença. Agora, vamos entrar aí nessa linha fina da Andréia. E se é uma criança que fala que você sabe que já comeu, mas quer comer de novo? Aí, como é que você vai lidar com aquilo? Não, mas eu tô com fome. Né? Mas você tá tentando ensinar ela a ter limites, né? Porque não é saudável você comer. Talvez ela tá comendo por ansiedade, qualquer coisa. E daí, o que você faria nesse momento? Acolher novamente e perguntar? Geralmente, né? Então, isso aí é um caso que quem manda é o adulto, né? Então, assim, a gente tem que entender ali a situação, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que a criança tá ansiosa, né? E geralmente isso começa a acontecer com crianças mais velhas, a partir aí de 5, 6 anos. Antes disso não tem tanto, né, da criança abusar da comida por ansiedade. Então, por exemplo, a gente tem que ele se perguntar, caramba, será que ela jantou bem? Será que realmente é fome? Se a resposta é sim, então deixa ela comer. A resposta é óbvia. Pô, eu não dei a comida direito, a garota tá com fome, vai acordar de madrugada pedindo comida. Agora, se é um motivo de ansiedade, eu sempre recomendo, vamos tentar, então já um exemplo prático desse, né? Vamos conversar primeiro, vamos conversar. Filha, peraí, antes da gente ir na cozinha, vamos conversar rapidinho, enquanto eu tô aqui amarrando meu cadastro. Vamos conversar um pouquinho, como é que foi na escola? Então, é o acolhimento emocional, entendeu? É o acolhimento emocional. A gente dá ali o acolhimento emocional, tenta conversar, tenta tirar da criança. Se ela tá ansiosa se com tá alguma ansiosa, coisa. o que aconteceu, alguma coisa, se é um comportamento... Esporádico, isolado. né? Isso é uma coisa que está acontecendo hoje pela primeira vez. E se não for? Agora, se é algo que vem acontecendo aí, a criança agora a gente está começando a identificar que tem uma ansiedade e ela está descontando na comida, sim, existe um problema aí. E existe também o meu limite. Entender que o que eu estou fazendo não está sendo suficiente. Eu preciso fazer algo além, eu preciso investigar, eu preciso ir na escola, eu preciso ligar para a professora, eu preciso talvez ir no esporte com ela para ver o que está acontecendo ali. Eu preciso começar a escutar ela. Mas é sempre isso, Nájila? Vai ser sempre uma questão de ansiedade? Não pode ser uma outra questão? Então, a gente começa a investigar, vou no médico, vamos ver se ela está com alguma deficiência aí, nutritiva, vamos ver se é alguma coisa. Deixa eu fazer tudo dentro do meu limite. Se ela só gostar de comer? Pode ser isso também, né? Sim, Claro, existe. Vou ligar para uma psicóloga para tratar viciou. essa ansiedade dela. Porque eu não sou a psicóloga da minha filha. Existe, isso também é outro assunto interessante, né? A gente tem que entender o nosso limite. A gente tem que entender nosso limite como pai. Pais, Eu não sou psicóloga da minha filha, de 3 anos. Eu não sou psicóloga da minha filha. Conversar com ela, Não sou. A Kali já pediu pra mim ser a psicóloga dela. Pode. Eu falei, filha, a palavra que eu usei é a mãe não tem as ferramentas para poder te ajudar da maneira que você precisa. Foi essa palavra que eu usei. Pode até ter, mas é impossível. É impossível. Foi as palavras. Eu falei, a gente pode está, conversar, né? Porque você a está gente vai continuar. afetivamente ligada a ela. Mas você precisa de alguém que não seja mamãe para fazer isso, né? E a gente vai continuar aqui, sim, entendeu? E até por motivos práticos. Por exemplo, eu tenho minha filha, né, de 3 anos. Sim, eu faço técnicas com ela, né? Claro que você usa suas técnicas, óbvio. Né? Mas o que acontece? Eu sou mãe, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sou mãe dela, da Lia, existe uma né? conexão. Né? Da Lia aqui, pra quem sabe. A Lia. Eu sou mãe dela, não sou psicóloga dela. Então, vai ter momentos que eu sou humana. Vai ter momentos que eu tô cansada. Vai ter momentos que eu quero tomar banho sozinha. Ela tá lá tendo um tantrum emocional dela, mas eu preciso de um segundo. Então, a gente precisa entender nossos limites. Então, por exemplo, minha filha, já entendi que tá com... Meu filho, por exemplo, né? Tá com ansiedade aí, tá descontando na comida. Já tentei tudo, já fui no médico, já fui em tudo quanto é lugar. Já descobri que a ansiedade, já tentei conversar, não tá funcionando. Chegou a hora de eu entender meu limite. Ligar num nutricionista, numa psicóloga. Existe essa área de eating disorder, né? De desordem alimentícia, desordem de comida. Ela já tem a ver... É uma área na psicologia. É uma área. Existem treinamentos certificados específicos para isso. Entendeu? E você está entrando numa parte aí, eu sei que a gente já está chegando, mas eu queria também tocar rapidinho
em uma coisa que a gente não tocou e é muito importante. Nós estamos falando de comportamentos de criança que não tem nenhum problema psicológico, como bipolar, depressão, né? Então, tem problemas psicológicos que eles não... essas técnicas não funcionam, correto? Precisa de ajuda. Funcionam, mas acho que é um pouco mais... Você poderia me ajudar com isso, Existem que eu não os sei, parents né? aplicando, né? Tem que buscar ajuda profissional. Existem problemas que precisam de remédio. Remédio, exatamente. Remédio, por também. exemplo. Porque muita gente acha que, você tá deprê, né? Surtou, depressão. Você tem que sair dessa, tem que trabalhar com o seu cérebro. E claro que tudo isso ajuda. Mas tem muita coisa que é um desbalanço químico. Eu tô errada? Sim, não tá errado, não tá errado. Só que dependendo da desordem... Você consegue tratar sem remédio, né? Sim, e depende da idade também. Por exemplo, autismo a gente não diagnostica antes de 3 anos, 2 anos e meio, entendeu? No Brasil até 7 anos, se não me engano. Ok. Déficit de atenção, mesma coisa, até 5 anos. Então, bipolaridade, já um pouquinho mais velho, né? Mas sim, tem coisa que tem que ser tratada com remédio. Por exemplo, nós psicólogos, né? Nós, por profissão, a gente sempre acredita no poder da terapia. Depois remédio. Claro. Mas existem coisas que precisam não de tem remédio. jeito. Por exemplo, um déficit de atenção, um TDAH, pesadíssimo. Eu já tive, por exemplo, óbvio, eu não menciono nomes, né? Mas eu já tive um cliente que o nível dele de déficit de atenção era tão alto, que ele, para se autoestimular, para ter estímulo, ele numa sala, assim, ele corria e batia nas coisas. Então, se você tava de pé, assim, ele corria mesmo, de você cair no chão. Não para te bater. Mas para ele se bater em você. Para ele se bater, para ele sentir aquele estímulo. Entendeu? Aquele estímulo ali, entendeu? Então, uma criança dessa precisa de remédio. Principalmente em ambientes acadêmicos. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, que eu acho que como pai, muitos pais se culpam que não conseguiu fazer um trabalho. E a coisa mais importante, que eu já passei por isso, eu sei que é muito doloroso, é o julgamento dos próximos ao redor. Sim. Que você tem que bater. Ou, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Cara, às vezes os filhos estão passando por uma coisa séria que os pais não sabem. E as pessoas julgam. As pessoas julgam sem saber. Porque acham que toda criança tem que se comportar de uma maneira só. Todo ser humano é diferente. Sim. Né? Sim, e todo ser humano é diferente e toda casa é diferente. E toda casa toda é diferente. Cultura familiar é diferente, Exato. entendeu? Vou até abrir aqui, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, né? Óbvio. E uma excelente psicóloga. By the way. Obrigada. Mas eu tenho a minha filha, né? Por exemplo, a minha filha com todo amor e carinho, né? Ela um dia vai ver isso aqui. Ela tem uma personalidade fortíssima, com 3 anos. Fortíssima. Ela tem um temperamento forte. E nasceu assim. Ela, nenenzinha, eu já vi ali, eu já vi ali nenenzinha. Temperamento fortíssimo. Forte. E o que acontece? Vou bater nela de 5 minutos? Não vou. Não tem como. Não bato nela. Não bato. Eu acho que uma vez na vida eu bati na mãozinha dela. Uma vez. Uma vez antes de eu entender. No tempo eu não entendi ainda, eu não estava entendendo ainda. Hoje eu já tô aprendendo a entender ela, né? Porque, de novo, a criança não vem com manual. Só porque nasce também de psicóloga. Só porque nasce de psicóloga. Sem contar também que você também é humana, né, Nájila? Sim, você claro. você não é um robozinho que sabe todas as técnicas. Eu amei você ter falado isso, porque e eu não tenho. Todos os pais independente até da sabedoria. Sim, mas eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque o que acontece? Não existe ninguém com todas as respostas. Não existe. Então, por exemplo, né, com a minha filha, o que acontece? Ela tem um temperamento forte. E eu já sei que lá na frente, isso aqui já é o chapéu de psicóloga. Eu já sei que, por exemplo, se Deus permitir, não vai ser um grande problema, mas eu já estou treinando ela, preparando ela para o futuro. Então, a maneira que eu lido com ela, ensinando ela os sentimentos. Então, hoje a minha filha com 3 anos, ela fala para mim, mamãe, I'm upset. Ela já vem e fala, mamãe, I'm sad. Mamãe, eu tô upset com você por causa disso, disso, aquilo. Então, eu já aprendi a ensinar, ela sabe sentimentos. Mas o que acontece quando a gente na rua, né? Igual você falando de comparação. O que acontece? Tem muito disso, entendeu? Tem muito disso. Eu tenho, né? A gente tem grupos, né? A gente sai na rua e tal.
Eu e ela, né? E às vezes ela tem aquele... igual sábado, a gente foi no parquinho, né? Com um grupo de amigos. E ela estava cansada. Ela não dormiu. Já estava ali na hora já começou errado. A gente marcou ali o encontro na hora do nap dela. Na hora de dormir. E não adianta, precisa do nap. E ainda mais ela com a personalidade forte dela. Começou a entrar, ela já começou. Igual. Ela começou ali. Isso é da rotina. E até hoje, 12 anos. E ela, exato, rotina. Porque ela é muito forte. E ela já me desafia, ela já me fala. Com 3 anos, mamãe, você falou tal coisa. Eu, caramba, realmente eu falei. e ela, o que acontece? Aí ali ela começou a gritar, tudo era não, filha, vem aqui. Não, que não sei o quê. Não. Aquela coisa que quem vê de fora vê, nossa, que criança mal educada, mal criada. E você vê os olhares. Com certeza. Entendeu? Só que o que acontece? É difícil. É difícil. Então, por exemplo, se você está recebendo a olhada, a gente tem que entender o que acontece. O investimento que eu vou fazer com minha filha, daqui a 10 anos, quem vai colher o fruto sou eu. É a minha filha. Não é esse momento... Eu sei que na hora é difícil. Na hora é difícil, as pessoas olhando... Eu já tive casos da minha filha ali, né? Ela, no momento dela, as pessoas rirem. Entendeu? As pessoas rirem. Amigos rirem, entendeu? Claro. Então, você tem... É muito difícil. Sim. Mas você ali no momento, você tem que ter a prudência, tem que ter a sabedoria, vai para casa, xinga em casa, entendeu? Mas o que acontece? É importante a gente entender, por isso assim que para mim ela é minha prioridade, né? Ela é minha prioridade acima de qualquer coisa e qualquer pessoa. Então o que acontece? Ela é a prioridade. Então ela, ali no momento, a gente tem que estar em sintonia com a criança. Eu tento, né? Então... Eu já vi isso, né? Então, comparação. A pessoa olha e ria. Nossa, que coisa... Já tive uma vez uma pessoa falar, nossa, good luck. Uau! Mas eu também. Então, assim, não era um need luck. Porque é normal, é super normal pessoas acharem que tem que ser criada de uma maneira. Sim. Isso é normal. Então, exatamente. Então, não é assim. Então, por exemplo... Então, assim, com todo respeito, né? E carinho pelos outros... eu tenho certeza absoluta e eu tenho provas que filhos de outras pessoas de 3 anos não chegam em casa falando, mamãe, I'm upset. Mamãe, I'm sad por causa disso. Mamãe, hoje na escola, eu fiquei upset com a minha professora porque minha professora fez tal coisa. Ela já entende todos os sentimentos. Ela já sabe chegar e me falar. O que é estar brava, o que é estar e feliz. O que acontece? Emocionalmente, ela é super inteligente. Sim. Vai ser que nem a minha pequena, você lembra disso? Lembro. 19 anos, então, você falou. Porque realmente, emocionalmente, ela é muito inteligente, mas ela é muito desafiadora. Porque ela tem uma inteligência emocional, ela é muito inteligente. Exato. Então, o que ela acontece? Ela me desafia todo dia. Então, é difícil. Então, assim, são todos esses fatores. É a pressão social. Pressão social, pressão de amigos. A pressão que nós mesmos, porque a gente não tocou ainda nesse assunto, mas o mommy guilt. Essa pressão que a gente tem. A culpa que a gente tem de querer ser perfeito. É aquela ansiedade de eu sofri, então não quero que ela sofra. Eu passei por muita coisa na vida que eu precisei ser forte e eu quero que ela seja forte também. Eu não quero que ela seja fraca como eu fui fraca em certos momentos e ninguém teve ali para me acolher. Então, grande parte de tudo isso é a nossa ansiedade. O famoso ditado brasileiro. Quando ela crescer, ela vai bater em você. Ela não é assim? Exatamente. Minha mãe falava isso Ela vai bater em você. Todo mundo fala. O ditado brasileiro é, se a criança é forte, alguma coisa acontece, né? Se você não controlar. Mas muita coisa de controlar tem esse fine line que ela tá explicando, do respeito. Tem esse fine line, sim. Mas da criança ser forte, você também... O que a gente chama aqui, pelo menos eu e meu ex-esposo, que a gente é muito de dar suporte pra cá, ele continuar forte. Ele falou algo um dia pra mim que eu achei lindo. Ele falou, nós vamos educá-la, mas nós não vamos break her spirit. Yes, beautiful. Não vamos quebrar o espírito dela. Sim. Por quê? Porque educar você xingou tal, isso não é aceitável, mas quebrar o espírito dela não deixar ela ter essa expressão abafar forte. abafar quem ela é. E sintoma... É aquela linha que você estava usando. É uma linha muito fina, e como é que a gente pode saber se a gente está fazendo o caminho certo, se a gente está no caminho certo? Se a criança tem liberdade, o adolescente, quanto maior a criança vai ficando, se a criança vem e fala comigo as coisas.
Porque o momento que a criança deixa de ir até o pai é porque ela perdeu confiança. Então, lindo. Que ótimo. Naquelas casas que a criança obedece, o pai olha, dá aquela gritaria, dá aquele grito, a criança cala a boca. Às vezes não precisa nem olhar, só Não precisa nem olhar. falar, só olhar. Nem Não precisa fala. nem falar, só olha. É, assim, só a olha. criança já Se olhar... sabe. não. Ou a Na época criança- do meu pai, ele falava, meu pai só olhava pra mim e eu já sabia. Vocês eu tenho que ficar falando. Ou Nossa, então, é verdade. Então, o que é que verdade, acontece? é só olhar. Só Eles olhar. acham que isso é educação boa, né? E- É verdade. No gente, tinha Brasil, medo. muitas coisas falam. Medo. Não, a Era Caia te medo. responde. Medo. Meu filho é só olhar. Você deixa ela te responder. Sim. É assim mesmo. Então, o que que acontece nesse caso? Sim, a criança vai em público, o pai dá aquele olhar, todo mundo quietinho. O pai não passa vergonha. Mas a criança, quando passa um problema, não vai pro pai. Pode ter certeza que não é pro pai que ele vai ali se abrir. Então, um dos sintomas que a gente pode ter, uma das garantias que a gente pode ter, né? Quem é pai de adolescente, quem é pai de criança, né? Mãe, pai de criança. É você, uma maneira de medir isso, o quão segura a criança se sente com você, Se ela conversa. é o com você. quanto ela vem te traz assuntos emocionais. Mas é muito bom ter os dois também, né, Nájila? Porque eu, sim, quando É. eu olho para os meus filhos, eu posso estar onde eu estiver. Eu olhar para eles, eles já sabem o que eu tô falando com Sim, eles. E sim. eles me respeitam a ponto de eu olhar e, ó, falar assim, deu, 1, 2, não preciso chegar no 3. Porque essa é a sua Mas regra. ao mesmo tempo, o meu filho conta tudo pra Uhum, mim. Os meus filhos, eles chegam pra mim e falam de sentimentos, eles choram, eles tudo. E Sim. o Lucas não era. O Lucas tá assim, desse jeito, igualzinho o Matheus era, o Lucas tá agora. Sim. E a Sossô, a gente fica horas conversando sobre, sabe, o que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que assim, é uma bênção, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, porque eu acho que é um presente e eu acho que também Deus sabe pra quem dá tudo, pra Sim. quem dá, porque eu não tenho muita paciência. Então, se Deus me desse uns filhos mais difíceis, eu acho que ia ser meio, eles iam, nossa, eu tenho até dó. Então, acho que Deus sabe o que faz. Sim. Então, eu tenho os dois mundos. Sim. O mundo do filho que respeita Sim. e o mundo do filho que se abre, que conversa, Isso que conta indica tudo. que você tem os dois. E isso indica que você tem os dois. O fato que eles te respeitam, isso quer dizer que você impôs os parâmetros certos. E o fato que eles voluntariam informação pra você. Sim. Isso quer dizer que você tá fazendo os dois lados. É. Exato. Entendeu? Então, isso é um sinal. Como saber se seu filho se sente confortável com você? Se ele voluntariamente se abre com você. E se ele não se voluntária, se a sua criança é aquela criança, seu adolescente é aquele adolescente que não te dá trabalho, você não tem um trabalho no mundo com ele, mas você também não sabe nada da vida dele, É perigoso. chegou a hora da gente questionar aí, desculpa falar, mas chegou a hora de questionar aí a linha que você tem seguido. Se você não sabe nada do seu filho. Quantos adolescentes hoje ficam presos dentro de um quarto o dia todo? Sim. Ai, E vamos tocar fechar um pouco com nesse chave de ouro do assunto? social Eu queria media. muito Sim. tocar Meu nesse Deus! assunto. Eu já tava Tá aqui. quase. Olha, eu queria muito tocar nesse assunto Gente, assim se me hoje deixar, em eu falo dia. o dia inteiro, tá? Que Mas essa é muita questão coisa. é muita É, coisa. Essa interessante. questão hoje em dia de como que adolescentes e jovens, não é só adolescentes, nós estamos falando de jovens Jovens, e adultos jovens também, adultos também, sofrem tanto com social media. A gente comentou num outro podcast sobre a questão de bullying, porque o bullying hoje em dia, eu até comentei, gente, mas na minha época eu sofria bullying e isso não mudou quem eu sou. Eu acho que hoje, até que eu falei, as crianças hoje às vezes têm muito mimimi, isso, aquilo, mas o bullying de hoje, e as meninas trouxeram um ponto muito interessante, que o bullying de hoje é um bullying diferente. É algo muito mais forte. E como eu não me envolvo muito, eu nem sei o que acontece nessa social media da vida, porque o meu tempo em social media é literalmente 10 minutos de average por dia, então eu nem sei o De que média. acontece de média por dia, então nem sei, mas existe isso tudo. E então, fala pra gente um pouquinho sobre isso, como que nós, Como tá pais, afetando nossos podemos, jovens, crianças. como nós, pais, principalmente isso, como nós, pais, podemos enxergar se tem alguma coisa errada com os nossos filhos, os nossos adolescentes, e como nós podemos ajudá-los, né, nessa questão, porque é uma coisa muito séria que anda acontecendo, né? Você diz o bullying, né? Não, o bullying o e o social social media. media, E o porque vício, também então. no social media tem muito bullying, né? Acontece muito através do Sim, social é media, cyberbullying. né? Existe um no termo caso, pra isso, cyberbullying. exatamente. Aham. Então, no caso, o vício e o bullying, Isso. né? Os O dois, cyberbullying, né? De E novo. viver de ilusão, né? Isso aí já é Viver outro de ilusão. assunto. Ai, já é meu Deus, outra é muito coisa, já é um assunto. Tem como terceiro falar assunto. dos três? Tem. Já é. Tem sim. Tem como a gente Então tá. resumir os Ah, três. tá, please. Tudo começa, de novo, com a questão do investimento que a gente faz com a criança. Entendeu? Com o adolescente.
a gente tem que investir no nosso relacionamento com a criança. É nossa obrigação, para nossa vantagem investir no relacionamento com a criança. Perguntar para ela, dependendo da idade, claro, né? Mas perguntar para ela, fazer perguntas, não ter medo de tocar em assuntos. Às vezes, por exemplo, outra metodologia antiquada, né, de antes, é ter medo em tocar em assunto, né? Por exemplo, eu já perdi cliente porque eu perguntei se a menina estava com pensamento suicida, quando estava, né? Então a mãe, não pode tocar nesse assunto. Mas o que acontece? Não é assim que funciona. A gente com criança e adolescente, de novo, a criança ela quer ser validada. Ela está com aquela necessidade de falar, de ser escutada. Então, o que acontece? A gente não tem que ter medo de tocar nos assuntos, de conversar. Mas leva aí um investimento. Não é assim, da noite pro dia, eu não olho na cara do meu filho e hoje vou perguntar se ele está sendo bullied. É um investimento. É qualidade versus quantidade. Não adianta eu ficar 3 horas do lado do meu filho sem a gente estar conversando, sem conversar. Então, qualidade. O que é qualidade? 5 minutos ali de tempo real, olhando no olho. Filho, vamos conversar? Vamos jantar aqui? Vamos deixar o celularzinho de lado? Vamos conversar um pouquinho? Fala pra mim como é que você tá com seus amigos? Fala pra mim a última dificuldade, a última vez que você chorou, filho. Quando que foi? E por quê? Foi? É olhar no olho. Então, é um investimentozinho. Porque o que acontece com cyberbullying, né? Cyberbullying é uma coisa, assim, não tem nem palavra. É algo... É horrível. Porque antigamente tinha aqueles... Não tinha internet, né? Na nossa geração não tinha internet. A gente brincava lá fora, na rua, de boneca e tal. Não tinha isso de internet. Então, o que acontece com a internet? A gente ali na frente do screen, na frente da tela, a gente perde o sentimento, a empatia pela outra pessoa do outro lado. A gente perde a sensibilidade. A gente esquece que a pessoa que está ali é um humano. Então, o cyberbullying ele é muito mais pesado do que o bullying. Cruel. Mais cruel e ele é mais... Ele é mais cruel. Ele é mais cruel, porque quando eu estou olhando aqui no seu olho, eu não vou ter a coragem... Quem é o bullying, né? Eu não vou ter a coragem de falar para você o que eu vou ter coragem de falar aqui na internet. Porque eu não estou olhando no seu olho. Eu não estou aqui na sua frente. Então, o cyberbullying, ele é seríssimo por causa disso. As crianças são... É algo muito cruel, porque não tem limites. Não tem limites. Eu posso usar... Eu posso ir até a extensão de usar 30 palavras pesadas, porque não tem ali o limite, não tem a pressão social, a pressão emocional aqui que eu tenho. Você perde o senso de consequências que se tem de estar aqui, ao vivo e a cores. Então, por isso que o cyberbullying é algo real. Quantas crianças, pegando pesado, mas é a realidade, quantas crianças já cometeram suicídio por causa de cyberbullying? É algo real. Por quê? Porque ela está ali. Então, o que acontece? Então, não botando a culpa nos pais. Mas a criança está tendo cyberbullying, né? Está tendo aquele... tem ali a classe toda ali sendo cruel com ela. E não tem papo com os pais, não consegue conversar com ninguém, né? Os pais não são abertos. Os pais acham que conversam, mas não é aquela conversa. Filha, o que você está sentindo? Você vai no balé hoje sim. Você vai no esporte hoje sim, porque já pagou e não quero saber. E se não for, tá de castigo. Então, é aquela ausência emocional mascarada pela presença da pessoa. Adorei. Então, o que acontece? Então, como é que a gente pode prevenir isso? Investindo tempo com o filho, conversando, participando. Indo lá, observando a interação. Parando para pensar, ok. E é difícil isso, mas parando para analisar. Será que é a minha ansiedade? Ou deixa eu observar para ver o que está acontecendo? Entendeu? Então, é a gente aprender a observar e respeitar a criança por quem ela é. Observar, ver as interações. Será que meu filho é tímido? Será que é uma criança que não quer chegar na festa e ser o mais popular? Ou será que é outra coisa? Ou será que é outra coisa? Ou será que... Então, assim, a gente precisa conhecer os nossos filhos.
E a gente só vai conhecer participando, não tem outra. Não tem outra. Eu acho que volta nessa mesma, né? Volta na mesma coisa. Não é que nós estamos criando nossos filhos para serem fracos. Por isso que eles, né? Que muita gente fala do mimimi. Não é porque nós estamos criando nossos filhos para ser fraco. Eu acho que você bateu numa tecla muito legal o podcast inteiro. É que nós estamos criando nossos filhos muitas das vezes para ser alguém que eles não são. E não estamos escutando os nossos filhos. Ensinando a eles se abrirem pra gente. Nós estamos ensinando eles a fingir que são fortes e sair um dia a conta cheia. Isso leva até, não sei quanto tempo que a gente ainda tem, mas isso leva até uma questão aí filosófica, né, de didática. Existem duas escolas de pensamento em termos de ensinamento, tá? Que é adotado, que até o sistema americano está tentando adotar. Existe a escola de pensamento que você deve explorar o que a criança não sabe fazer para que a criança desenvolva habilidades novas. E existe a escola de pensamento em que a gente deve reforçar os fortes da criança, para que ela se torne um profissional naquela área. Então, é uma resposta pessoal. Você quer forçar seus filhos a desenvolver habilidades novas ou você quer reforçar os fortes dele? Segundo o Attachment Theory, o que a gente deve fazer? Respeitar a criança e ler a criança. Vai ver que hoje, com 6 anos, ela não está com maturidade de tentar o desafio. Ela quer desenvolver ali o piano dela, a arte dela, o desenho, a matemática, se for excelente em matemática. Ela quer desenvolver aquilo ali. Quem sabe, talvez com 15 anos, ela já vai estar pronta para desafios. Não, mãe, hoje eu quero, me bota na aula de violão. Eu não tenho nenhuma inclinação à música, mas eu quero aprender. Vambora, filha, amanhã a gente começa. É isso aí. Então, para responder as 3 perguntas, né? Como evitar o cyberbullying, como o vício no social media. Com social media, né? E o terceiro foi a comparação, né? A resposta curta. A resposta curta é a gente investir e tentar prestar atenção na criança, né? Quanto ao na verdade, eu poria na mesma categoria a comparação. Se comparar com as coisas da social media. De social media e a parte de cyberbullying eu poria na mesma categoria. Da gente participar e ver o que está acontecendo com a criança. Já a parte do vício virtual, eu já falaria... Eu já expandiria. Ixi. Expanderia. Não, expanderia não existe. Eu já aumentaria o fato de... Já falaria do fato de que vício virtual é algo sério. Pode acontecer com crianças e adultos. Vou até recomendar um documentário. Um documentário para quem quiser ver, muito forte. No Netflix, chamado, acho que em português seria o Dilema Social, o Social Dilemma. É um documentário excelente que explica como que o business virtual de social media, de mídia social, ela foi feita de uma maneira... Social Dilemma já assisti. Já viu? Cancelei tudo do meu celular por causa dele na época. Exato. Nem Instagram essa bonita tinha. Me ensinou. O que eu sou hoje é por causa daquele... E eu amo. Pois Então, assim, essa parte do vício virtual, eu falaria isso. Ela não é específica a crianças e adolescentes. Qualquer Como é que chama? The Social Dilemma. Social Dilemma. Tem no Netflix. Já esse vício virtual, né? Já pode afetar crianças, adolescentes e adultos, entendeu? Maravilhoso. Mas é isso. Tudo começa e acaba dentro de casa. Com o investimento que a gente dá à criança. Foi maravilhoso, tá? Nossa, dava muito pra bom. Eu ficaria. Aprendemos muito. Muito obrigada. Eu gostaria de terminar com... Se tiver um segundinho, né? Claro. Eu gostaria de terminar com o seguinte. Como é que a gente sabe se a gente está fazendo um bom trabalho com a criança? Se a gente está preocupado. Com todo respeito, né, às pessoas que buscam terapia, os melhores pais são aqueles preocupados. Aqueles que vêm me perguntando, Nádia, eu estou preocupada com isso, preocupada com aquilo. Que bom, ótimo. Vamos regrar essa sua preocupação aí, vamos ver o que é real, o que não é real.
Porque o que acontece? Existem pais que não são preocupados, infelizmente. Infelizmente. Outro momento direto, né? Existem pais que não deveriam ser pais. Não deveriam, porque não adianta. Não adianta. Pais narcisistas, mães narcisistas. Existe sim. triste. E é comum. Então, o que acontece? Os melhores pais são aqueles preocupados, que estão tentando, que todo dia estão lendo, buscando. Se você está fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que pelo menos 50% do trabalho você está fazendo. Obrigada. É isso. Maravilhoso, fechou. Emocionalmente. Gente, olha só. Obrigada. E pra você que tá buscando, não sei se vai conseguir vaga na agenda dela, tá? Que tem uma lista de espera, mas você que tá buscando um terapeuta, um psicólogo de qualidade pro seu filho, pra sua filha, pra você, pro seu casamento, cara, 100% eu e a Thalita assina embaixo, porque Obrigada. conheço o trabalho dela e realmente é incrível. Obrigado por você Muito ser obrigada. essa pessoa. Essa pessoa que realmente tem coragem de falar assim, olha, você não precisa... Pro meu filho, o Lucas, sei lá, falou, mas não traz mais não, ele não precisa. Quem precisa é você. Amei. Ele não precisa. Então, é esse tipo de pessoa que você tem. Obrigado por essa obrigada. honestidade, por essa clareza, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito e nós aprendemos que você Pode. ser um melhor pai, uma melhor mãe. Pode sim.